Hoje eu gostaria de falar sobre os dois tipos de pensamento que passou a existir na história humana, que nós chamamos o pensamento tipo Caim e o pensamento tipo Abel. Para entendermos um pouquinho do fundamento desse pensamento, vamos dar uma recapitulada na visão teológica sobre a queda do ser humano. Então, de acordo com o pensamento cristão, judaico e até mesmo muçulmano, e de acordo com o pensamento do nosso movimento, que é o movimento de unificação, que foi fundado pelo reverendo Sami Amun, nós todos acreditamos que Deus criou assistentes para ajudar na criação. E esses assistentes, entre eles, estava o que é conhecido mais dentro do cristianismo como Lúcifer. E Lúcifer, ele ajudou a criar. Ele esteve ali ajudando a criar, junto com Deus, recebia muito amor de Deus. E depois Deus criou os seres humanos e deu a terra como uma herança para os seres humanos. E Lúcifer, então, se revoltou. Houve a revolta de Lúcifer. Então, qual seria a razão da revolta? Por exemplo, se temos um senhor que abriu uma empresa e ele contratou uma série de empregados e contratou um capataz muito bom. Esse capataz ajudou o patrão por muitos anos a construir essa empresa mas depois o patrão dá tudo para o filho, que não tinha muita experiência, não participou na criação. Então, como se sentiria esse capataz? Ele poderia sentir de duas maneiras. Depende, esse é o pensamento Caim e o pensamento Abel. O Caim, ele é o que se revolta, fala, mas eu tenho direito, isso é meu, eu sou o trabalhador. Não, não é do patrão, porque eu pus as horas de trabalho. E agora o patrão, ele estava dando o salário para o trabalhador. Ele não falou que ia dar mais do que o salário. Ele tinha um contrato, tinha um salário. Ele não falou que ia deixar de herança. Então Deus deu a Lúcifer muito amor, e esse amor era o salário dele. Mas ele se revoltou e falou: "Não, eu quero a herança inteira". Então, o Lúcifer, com este ressentimento contra Deus, ele enganou os seres humanos, que eram os herdeiros, e ele roubou a posição de Deus. Ele passou a ser Deus. Então, se nós aplicarmos isso, o Reverendo Moon, ele falou muito sobre a política satanista ou satanismo político. O governo, ele está num papel de assistente, de servir. Ele é servo do povo. Agora, no momento em que o governo ele passa a não simplesmente ser o servo do povo, mas ele quer roubar a posição de Deus, como Lúcifer, então passa a ser política satanista. É o que o Reverendo Moon falava, política, né, o satanismo político. E o filho dele, o Rianjinin, ele também fala sobre o satanismo político, que é justamente quando o governo quer assumir a posição de Deus. Ele quer controlar, né? Apesar de que Deus não está controlando nossas vidas, mas ele quer ser mais do que Deus. Controlar a sua vida. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da humanidade e vamos ver esses dois tipos de pensamento que se desenvolveram durante a história, que começou com Lúcifer e com Caim e Abel, né? Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim.
e Caim, para poder oferecer os frutos do campo dele, só poderia oferecer através de Abel. E ficou numa situação complicada, acabou matando Abel, como nós sabemos da história bíblica, e a história veio se desenvolvendo nessas duas linhas. Então, surgiu, uns 600 anos antes de Cristo, vários religiosos, líderes espirituais, vamos dizer assim, Buda, Confúcio, Lao Tse, vários profetas dentro do judaísmo, os grandes profetas. Então, houve uma revolução espiritual há uns 600 anos antes de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, houve uma revolução humanista através dos filósofos gregos. Então, um pensamento mais centralizado no ser humano, enfatizando coisas boas do ser humano, a virtude. Daí veio a ideia da república, os direitos civis, a grande parte dos direitos do ser humano já veio das ideias gregas. E enfatizava muito a beleza do corpo humano, né? As estátuas, o ser humano, eram feitas estátuas como deuses, né? De certa forma, a beleza dos deuses. E essas ideias elas se encontraram quando Alexandre conquistou a Palestina e ele fez grandes casamentos dos seus soldados com mulheres da região. Ele obrigou os povos a aprenderem o grego. Então, misturou muitas ideias deusistas do hebraísmo com as ideias humanistas, né, do pensamento grego. Bom, como nós sabemos, Jesus veio como o Messias. Infelizmente, nós acreditamos que ele pôde dar apenas uma salvação espiritual devido à crucifixão, que não, né, embora deu uma salvação grande para a humanidade, ele tinha a capacidade de dar uma salvação maior, dependendo da união entre o ser humano e ele. Como o ser humano que estava numa posição de Caim não se uniu a ele, então ele deu uma salvação espiritual ao ser humano. E a história começa a repetir-se. Então, aconteceu nessa história o retorno das ideias gregas, depois de muitos anos de ideias mais deusistas. Então vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento. O que aconteceu na Europa? Bom, Roma foi invadida considerados pelos romanos bárbaros, né? Ostrogodos, visigodos, Átila, né? E alguns outros líderes que saquearam Roma. Então, todo aquele pensamento grego que existia em Roma simplesmente foi se desmoronando. Não desapareceu completamente, mas se desmoronou. E mais tarde, agora o Império foi dividido entre o Oriente e o Ocidente, e a ideia do Império Romano ficou mais no que é hoje Istambul, Constantinopla. Então, o Império Oriental. E eles viam ao Império, ao Ocidente como bárbaros. Eles também eram cristãos, né, ortodoxos, mas eles tinham muito das ideias romanas e gregas na cultura. Então,
Eu preciso, só um minutinho, eu preciso um pouquinho de água. Minha garganta tá. Zu, leva um copo de água. Ok, então, com a invasão dos muçulmanos e a queda de Constantinopla, muitas pessoas fugiram para a Europa. Ok? Muitos pensadores, e eles fugiram e levaram com eles muitas obras gregas, né, nesta fuga. E isso inspirou a cultura da Europa. Também havia um banqueiro que em inglês chama Medici, seria, creio que é Medici. Ele era um grande banqueiro italiano e ele começou a dar um apoio econômico a grandes artistas como Rafael, e também pensadores, filósofos. E ele começou a patrocinar uma verdadeira caça a ideias romanas. E, e foram assim revividas ideias da, da cultura romana e também da cultura grega. Os grandes filósofos do passado foram revividos. Se você olhar, por exemplo, aos próprios desenhos de Rafael, Rafael ele põe os filósofos junto, né, com os grandes santos. Aí está Sócrates, Platão, eles estão aí, né, dentro das grandes basílicas, são os grandes pensadores. Então, voltaram aquelas ideias mais humanistas. E na arte, nós vemos as estátuas, por exemplo, as próprias estátuas de Rafael, que são muito vivas, né? Enfatiza muito a beleza do corpo humano, que assim como os romanos faziam, como os gregos faziam, né? Então as ideias humanistas voltaram. Mas houve também uma espécie de um renascimento religioso, né, que começou com São Francisco de Assis, principalmente na Itália. São Francisco de Assis, muitos viam a ele como uma figura messiânica. E uma das razões disso, a palavra Assis significa Oriente. E tinha muitas passagens bíblicas em Isaías e algumas outras passagens falando da vinda do Oriente. Então eles pensavam, muita gente pensava que São Francisco de Assis era o retorno de Cristo. E, e isso fez com que houvesse dentro da Itália, com o movimento que foi fundado por São Francisco de Assis, um renascimento religioso. E mais tarde, quando houve a, a reforma religiosa, então houve também, voltou aquele pensamento Abel, né, de que o ser humano pode ter uma relação direta com Deus. Que Abel ele fez uma oferta e ele fez uma oferta diretamente para Deus. Então a ideia Abel dentro do cristianismo é que não era mais necessário intermediários. Antes você tinha que ir até o sacerdote, confessar os seus pecados, obter o perdão dos pecados para poder se comunicar com Deus. E, e eles falaram que a reforma em si tirou essa intermediação, dando a você a oportunidade de ir diretamente a Jesus e diretamente a Deus. Então, essas duas linhas de pensamento, elas causaram revoluções. Agora, para nós entendermos um pouquinho dessas revoluções, eu gostaria de explicar, voltar novamente
ao tipo de sentimento, de ideias, né, que a pessoa pode ter na vida. Ok? O ser humano, ele pode trabalhar e trabalhar, se esforçar para uma empresa, construir aquela empresa e ter um sentimento de gratidão, gratidão pelo salário que ele está recebendo, gratidão por aquilo ter ajudado a sua família. Ou ele pode trabalhar para a mesma empresa, ter o mesmo salário, ter o mesmo emprego e ter um sentimento de revolta. Ah, o patrão é mais rico do que eu aqui trabalho e todo o meu trabalho. Então, são dois tipos de ideias, ok? Quando houve a Revolução Industrial e não havia ainda muitos direitos trabalhistas, não havia ainda muitos acordos entre o patrão e o empregado. Então, surgiram vários revolucionários tentando defender o direito do trabalhador. Ok? Muitos desses eram cristãos, mas surgiram também pessoas como Karl Marx, que ele instigou o ressentimento, a luta de classes. Então, já é um pensamento tipo Caim. De acordo com Karl Marx, a história da humanidade é a providência, vamos dizer assim, como nós chamamos, ou o destino da história da humanidade, é que a humanidade é direcionada a um comunismo, porque ela começou de uma sociedade comunista. Então vamos analisar um pouquinho sobre isso. Quando o ser humano, eles viviam em pequenos grupos, que eram famílias e pequenas clãs, e eles simplesmente andavam nas florestas coletando frutas e caçando animais, tudo aquilo que eles caçavam ou pegavam, basicamente era distribuído dentro daquele grupo. Eles não tinham muita necessidade de trocar coisas de uma pessoa com a outra pessoa. Agora, a maioria dos historiadores é, chegaram a conclusões de que em certas épocas do ano, esses pequenos grupos se reuniam. Inclusive, nós vemos em filmes que eles mostrando dessa época, eles se reuniam, as pequenas tribos se reuniam para quê? Para conseguir fazer casamentos, né? A própria genética empurrava eles para se reunirem, para não viver só em pequenos grupos, senão iam ter problemas. Então, nessas reuniões, eles faziam comércio, comércio trocando coisas. Aí começou já um pequeno capitalismo, né? Que é trocar coisas uma com a outra. Quando as sociedades começaram a produzir algo e se estabilizaram e criaram plantações e começaram a criar animais, esse sistema de troca aumentou cada vez mais. Aqui nas Américas, por exemplo, apesar de que as tribos eram bastante socialistas, mas entre as tribos, por exemplo, todos eles dependiam do basalto, que eram pedras usadas, afiadas, né? Que eram pedras vulcânicas, e eram produzidas só numa região dos Estados Unidos. Então, essas pedras, elas estavam em quase toda a América, até na América do Sul. Elas eram negociadas, eram trocadas, né? Porque eram usadas como faca. Então, se vê claramente que havia um comércio muito grande. Então, o capitalismo surgiu naturalmente. Não é uma degradação, né? Quando as pessoas falam, propriedade privada, esse foi o problema. A propriedade privada, ela surgiu naturalmente, foi parte do desenvolvimento do ser humano.
Então não existe nada de errado com ter propriedade privada ou com usar dinheiro para facilitar trocas. Agora, é lógico que quando a humanidade foi se desenvolvendo, o sistema do capitalismo também foi se desenvolvendo e hoje é usado dinheiro e cada vez mais se vai para moedas que são basicamente virtuais, né? A própria moeda de dinheiro ela é virtual porque ela não tem um valor real, né? E a base do comunismo é de que o valor vem da quantidade de horas gastas para se fazer algo. Mas isso já foi mostrado que não, né, com o avanço da tecnologia, já não tem mais lógica, porque existem muitos produtos que são feitos muito rápidos por robôs e têm um valor muito alto. Então, esta lógica é falha, ela já é completamente destruída. Todas as ideias de Karl Marx são ideias do século XIX que já não podem ser aplicadas à economia do momento. Ela simplesmente, a economia, ela tem um progresso. Por isso que sempre que eles tentam aplicar o socialismo num país, não dá certo, não funciona. Não funciona porque só pode funcionar numa pequena tribo de pessoas. Jamais vai funcionar em um país. Não existe como. Então, o pensamento comunista ele é centralizado nesse ressentimento de Lúcifer, né? O ressentimento do funcionário que trabalhou bastante, mas que no final ele ficou ressentido com o patrão e ele quer pegar tudo do patrão. Ele quer uma revolução violenta. Por isso nós chamamos isso de satanismo político, ou uma política satanista. E todos esses movimentos de líderes políticos que querem ter um controle, querem criar grandes governos e controlar a população, eles estão incorporando esse pensamento do arcanjo Lúcifer. Então, estão materializando esse pensamento. Já o pensamento deusista, Deus, ele quer proteger o direito do indivíduo. Ele criou a pessoa para ser filho dele. Então, a base do pensamento deusista é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele tem direitos como filho de Deus. E esses direitos o governo não pode tirar, porque são direitos que já nascem com ele. Então, nós temos direitos de soberania, nós temos direito de defesa pessoal, nós temos direitos, são muitos direitos. E as revoluções que vieram como resultado desses dois tipos de pensamento, uma foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução muito sanguinária, uma revolução em que eles decapitaram a família real e foram decapitando todas as pessoas, até o inventor da guilhotina foi decapitado. E a maioria das pessoas que começaram a revolução também foram decapitadas. E um pensamento completamente Caim, uma revolta completa. Já a revolução, outra revolução mais tipo Abel, foi a Revolução Americana, que deu origem a uma Constituição. A Constituição americana ela é diferente da Constituição da maioria dos países no mundo. A Constituição americana ela é centralizada mais
em proteger os direitos do ser humano e limitar o governo. Então, dá independência e liberdade de culto. Tem a segunda emenda da Constituição, que dá direito aos cidadãos de portar armas ou ter armas. E a razão é que, pela Constituição, se houver um governo tirano, o povo deve ter condições de se defender do governo tirano. E na Revolução, eles lutaram contra uma tirania de um rei. Então, eles criaram esse sistema para lutar contra a tirania. E também criaram uma Constituição que dá direito às pessoas, né, de se defenderem contra o governo mesmo na corte. Um sistema judiciário que também defende o cidadão. Então, muitas cortes, às vezes o próprio presidente faz certas leis que o povo não concorda e é levado à corte. Também os governadores têm direito de processar o governo federal, coisas que a maioria dos países no mundo inteiro não existe. A segunda emenda, né, praticamente não existe em outros países. Então, esse tipo de revolução dividiu muito o mundo. E nós vimos que houve a revolução na União Soviética e o mundo ficou dividido entre o mundo democrata e o mundo comunista. E os governos que criaram grandes ditaduras, principalmente ditaduras comunistas ou socialistas, ou mesmo nazistas, que eram socialismo também, né, Partido Socialista, eles praticaram o que nós chamamos de genocídio, né, por parte do governo. Então, é o genocídio patrocinado pelo governo. E no século passado, foi quem matou mais pessoas, mais do que guerras, mais do que qualquer outra coisa, foram os governos. Então, as pessoas que confiam absolutamente no governo, vamos criar um governo forte, vamos criar um governo grande, com todas as armas, eles não devem se esquecer de que quem matou mais pessoas no século passado foram os governos. Então, foram revoluções comunistas, né? 60 milhões de pessoas na China, 40 milhões de pessoas na Rússia, e vários outros milhões de pessoas no Camboja, né? Uns 3 milhões no Laos. Então, foram pessoas mortas pelo governo. Portanto, esses dois tipos de pensamento, que é o pensamento de revolta contra Deus e o pensamento de ajudar Deus a criar, eles são duas faces. O pensamento humanista e o pensamento deusista, eles devem trabalhar juntos. Ou seja, o ser humano ele tem certos valores, como filho de Deus, né, a parte humana, e mesmo no Renascimento eles faziam muitos quadros e coisas enfatizando a beleza do ser humano, porque ele é uma criação de Deus. Então, o ser humano ele é bonito. E agora, mesmo dentro dessa linha de pensamento, tinha certas coisas que são um pouco satânicas. Por exemplo, um dos filósofos que sempre estava junto com Rafael e junto com Médici, as ideias dele é que o amor nasce quando a pessoa olha para o outro, olha para a beleza e se excita sexualmente. Então,
fica gravado na pessoa aquela visão. Né? Então eles faziam os quadros com pessoas bem bonitas e muita nudez, mesmo nos quadros religiosos, tinha muita beleza, né? As moças bem bonitas, rapazes bem bonitos. E porque a ideia deles era o seguinte, que não tinha muitas pessoas que sabiam ler. Então eles tinham que transmitir ideias através das construções, através de obras de construções de parque e através dos desenhos e quadros. Né? Então eles queriam transferir certas ideias de virtude, de beleza, de harmonia, ideias religiosas, mas eles queriam que essas ideias ficassem gravadas no ser humano, que eles olhassem para o quadro e não esquecessem mais daquele quadro. E para eles fazerem isso, a filosofia deles é que tudo tinha que ter uma certa sensualidade, uma certa beleza física. Então, as obras do Renascimento trouxeram muito disso. É muita nudez também. Então, nós vemos essas estátuas, elas estátuas quase todas sem roupa, né? Todas nuas, mostrando a nudez, a sensualidade. Então, a pessoa olha aquela estátua e não se esquece dela, ficou gravada no ser humano. E isso trouxe, foi a origem, na realidade, até hoje, aquelas ideias do Renascimento até hoje são usadas, principalmente no comércio, na televisão. Eles querem colocar algum produto, eles põem um casal jovem, bonito, beleza, né, modelos, porque sabem que isso já veio desses filósofos e que isso vai ficar na mente da pessoa. E dentro das sociedades comunistas, que eles negaram Deus, que Deus não existia, eles passaram a promover o ser humano como deuses. Então, eles faziam essas estátuas enormes, né, dos trabalhadores, né, como aqueles deuses gregos e romanos, né, para substituir Deus. Então, nós conseguimos ter uma ideia sobre o comunismo e a Revolução Abel, cristã e democrática. Nós vamos terminar aqui por hoje, só para dar esta ideia, e na terceira parte, então, eu vou falar mais sobre o movimento, do movimento do Santuário para a Paz Mundial e o que nosso movimento está tentando construir. Ok? Muito obrigado por escutar essa apresentação.